Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da Gramado Summit. Eu sou a Valesca Carsten, sou educadora e podcaster. E a Gramado Summit tem o apoio, o patrocínio da Apex. Co-realizadora do evento é a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Powered by Magalu Cloud. Demais patrocinadores: Rio Grande Seguros e Previdência, Vero, Google for Startups, Eleve Energy Drink by Fruc, Sicredi e Catu. E a minha convidada para esse episódio é a nossa gigante, Cíntia Carvalho. Que bom te ter aqui, querida. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Acabou de dar uma palestra no palco do Share, onde ela trouxe uma ideia que se tornou realidade. E eu acho que a Cíntia é uma mulher muito inspiradora. Eu vou apresentar. A Cíntia é CMO e sócia do Share, essa plataforma de educação. E a Cíntia é uma mulher que inspira muitas outras mulheres, porque ela realmente, Cíntia, acredita no movimento de as mulheres subirem de degrau e virem para a missão que é do tamo juntas e vamos nos ajudar, né? É isso. Obrigada pelo convite, Valesca. Tá muito feliz de estar aqui. Acho que mais tarde a gente vai falar juntas, inclusive, um pouco sobre isso. Mas eu acredito que a gente precisa, quando a gente tem alguma oportunidade, a gente precisa conseguir trazer outras mulheres para essas oportunidades. E um pouco do projeto que eu contei, ele vem desse lugar também. Conta aqui pra gente o projeto na visão delas, assim, desde a concepção e como ele tá agora, que foi assim o que a Cíntia falou lá na palestra. E eu trouxe porque eu não canso de ouvir, porque eu faço parte e como me ajuda. Sim. Na verdade, a primeira coisa que a gente fez com o nome da visão delas foi uma celebração do Dia da Mulher de 2024. Porque a gente ficou... 25, na verdade. A gente ficou pensando o que a gente vai fazer no Dia da Mulher. Sempre a gente ficava naquela dúvida. A gente comemora, fala alguma coisa ou não fala. E a gente entendeu que não tinha como a gente não falar. O Share sempre foi muito feminino, tanto de público, quanto de palestrantes, quanto de time. E a gente tem muita mulher incrível em volta da gente. Então a gente entendeu que a gente queria trazer a visão de outras mulheres pra gente falar sobre temas específicos. Na época, a gente fez uma live pra falar sobre a visão das mulheres em carreira de comunicação. E foi uma troca muito gostosa. E aquilo criou uma sementinha muito grande da gente. Tipo assim, isso precisa acontecer de novo. A gente precisa ter outros momentos pra gente conversar sobre isso. Pra gente ter esse espaço pra outras pessoas também. Mas aí ficou ali, adormecido. E aí, no final do ano, a gente... Ficou adormecido, ficou germinando. Ficou germinando, a ideia, ela não parou. Depois disso, virou uma newsletter. Então, eu comecei a falar com mulheres. Assim, manda texto, vamos construir e fazer um recorte muito legal de conteúdo. E... Desculpa, vocês vão cortar? Dá pra cortar? Que não, toca a ficha. Vamos lá. E a gente fez esse recorte muito legal, assim, de conteúdo, de troca. Mas ainda faltava alguma coisa. Uhum. E aí, no final do ano passado, a gente começou a fazer pesquisa, entender como é que tava o nosso público. E a gente entendeu que era um momento da gente lançar uma comunidade voltada pro público feminino. Pra gente falar sobre liderança, sobre carreira, sobre empreendedorismo. E a gente lançou ela em janeiro desse ano. E de lá pra cá, a gente teve 10 encontros. Então, toda semana a gente tem um encontro onde a gente fala sobre... É um encontro online. E isso, é um encontro online justamente porque como o Share sempre esteve presente em vários lugares do Brasil... A ideia é justamente a gente conseguir fazer com que essas mulheres também participem, né? Uhum. Então, hoje a gente tem gente de Brasília, de Porto Alegre, de Santa Catarina, de Salvador, participando com a gente. É muito legal que a gente consiga ter mulheres de vários lugares se conhecendo, se conectando e criando um negócio juntos. Eu, por exemplo, eu sou empreendedora da área de educação, né? Semana passada, ou retrasada, a gente fez uma mentoria e me acendeu muitas coisas que eu não tinha ideia que eu podia fazer diferente. Né? Então realmente ajuda, porque aí cria um grupo no WhatsApp dessas mulheres. Sim. Onde a gente vai trocando muitas informações, né? É isso, porque quando a gente tá em cargo de liderança, ou a gente tá empreendendo, é muito solitário. Porque a gente não tem, às vezes, com quem trocar alguma insegurança que a gente tem. A gente não vai falar com... Até porque para nós mulheres isso tem uma coisa assim, que se eu pergunto, eu mostro a minha fragilidade. Exato. Eu tenho vergonha de me expor e agora a gente tá, além de ser encorajada, a gente tem o apoio, né? É isso, porque às vezes a gente não tem aonde a gente
tirar a nossa armadura e a gente ser ali vulnerável, a gente falar sobre as coisas que a gente tem dúvida, que a gente tem dificuldade. Então eu lembro que no primeiro encontro que a gente fez, a gente convidou todas as mentoras pra participar. E aí eu lembro que a primeira pergunta foi uma mentora que fez, e aí eu fiquei tipo assim, gente, que coisa incrível que tá acontecendo. A gente vê mulheres que a gente admira há muito tempo, que tem um trabalho muito legal, tirando dúvidas e mostrando que tudo bem, todo mundo tem dúvida, todo mundo pode perguntar, todo mundo pode querer saber um pouco mais, ou não entendo muito bem esse conceito. Então, foi uma construção muito legal, tá acontecendo de uma forma muito, muito bacana, de verdade. Eu tô muito feliz com o que tá acontecendo na comunidade. Tava falando agora no palco sobre o que aconteceu essa semana de Gramado Summit, que foi uma loucura. A gente veio pra cá, a gente trouxe painéis que a gente fez curadoria dentro da visão delas. Então, a gente trouxe um painel pra gente falar sobre negócio, um painel que a gente falou sobre comunidade e um painel que vai acontecer hoje ainda pra gente falar sobre carreira e liderança. Só que como a gente trouxe mentoras pra cá, a gente trouxe pessoas da comunidade, começou no grupo do WhatsApp, vamos fazer alguma coisa, vamos tomar um vinho, vamos não sei o quê. Sim. E a gente fez um encontro que, a princípio, era 20 pessoas, depois virou pra 30, e aí, do nada, tinham 50 mulheres E já reunidas. tem, tipo, um slogan, todo o encontro da comunidade, né? Isso, menina. Como o nome é na visão delas, a gente usa delas pra tudo. Então, o vinho foi, na visão delas, wine. A gente, ontem, quando a gente fez a mentoria, a gente fez uma collab ontem, junto com mulheres do Brasil, que foi incrível. Eu queria que você contasse dessa experiência. Sim. Então, vamos terminar o vinho. Vamos, do nada, sim. tinham 50 mulheres falando, conversando Tava e uma fazendo um delícia. networking muito gostoso. Então, é um espaço que a gente participa de muitas coisas aqui, mas não era um espaço só de mulheres. A gente conseguiu É uma ter essa construção. comunidade mesmo, né? Foi muito legal, porque a gente levou mulheres que são na comunidade, mas outras que não eram, porque eu tô com 3 amigas aqui, quero que elas participem. E a ideia é isso, a gente conseguir somar, a gente conseguir construir, ter uma comunidade muito forte e que as mulheres se sintam acolhidas e se sintam próximas e conheçam outras mulheres incríveis pra se conectar e fazer negócios. Então, a ideia é só a gente E tem somar. mulheres jovens, às vezes levam as crianças quando não tem com quem deixar. Isso. Tem, nossa, gente de diversos tipos de negócios, gente que tá só estudando. Ou gente que tá na estrada há mais tempo, como eu. É muito legal. Eu acho que é muito legal a gente conseguir ter esse lugar, assim. Eu tô falando pra todo mundo que eu tô muito animada. Com toda a razão. Pro painel que eu vou fazer hoje à tarde, porque eu vou falar sobre liderança com mulheres que têm mais de 40 anos. Uhum. Eu ainda não cheguei nem nos 35 e eu tô, tipo assim, gente, eu vou aprender tanto com essas mulheres. Quando eu fiz a curadoria, eu fiquei, gente, essas mulheres são incríveis. Eu passaria horas ouvindo elas, porque eu tenho certeza que elas têm muita coisa pra falar, tem muita coisa pra ensinar. E Isso também é uma coisa nova, né? Porque Da tua faixa etária, da tua geração, querer escutar as pessoas que estão há mais tempo no mercado e trocar. Isso é muito não tem rico. como a gente falar sobre liderança, falar sobre gestão, se a gente não ouvir as pessoas que estão há mais tempo. Então a gente precisa ter essa troca. A gente precisa ter essa humildade até de deixar de ser rebelde, de ser jovem rebelde. E a gente conseguir realmente ouvir as pessoas que são mais velhas, as pessoas que têm mais maturidade que a gente sobre muitas coisas. Eu acho que a escuta ativa é uma característica forte do Cher, porque eu estava conversando com o Rafa antes, Sim. E ele fala que ele gosta muito de ouvir. E que ele verdadeiramente ouve e aprende. E eu acho que tu também é uma pessoa que tem esse perfil. É isso, não tem como a gente trabalhar com educação se a gente não tá disposto a ouvir, a conversar, a trocar. E nada mais gostoso do que isso, né? Claro. Eu acho que a nossa troca, ela vem muito desse lugar também, assim, de eu conseguir entender e enxergar uma mulher com uma maturidade muito grande, uma mulher com uma história muito legal, que ela tá ali disposta a aprender comigo, mas também tá disposta a ensinar, a ser generosa, enfim, eu sou muito fã, então. Né? Mas antes da gente passar pra mentoria de ontem da Luísa Helena Trajano, eu queria... Porque você começou falando na sua apresentação hoje sobre empreendedorismo e a dor do cliente. Fala sobre o exemplo do buraco na parede, da furadeira. Como você fez a costura com o exemplo que a Ana Paula Passarelli deu trouxe no grupo do WhatsApp, né? No grupo do WhatsApp. Eu falei na palestra hoje um pouco sobre construção de produto, né? Que é uma coisa que eu tô estudando agora nesse último ano. Então eu fiz essa construção de como a gente constrói um produto. E uma das coisas que a gente tem é uma frase que eu acho que, enfim, todo evento que a gente vai, alguém fala sobre que o cliente não quer comprar uma furadeira, ele quer comprar um buraco na parede, ele quer comprar o quadro pendurado, ele quer ter esse benefício, ele quer a sensação, ele quer a solução. E a gente acaba às vezes se esquecendo disso e a gente de volta a vender o produto pelo produto e não a solução pela solução. De volta é a habilidade de transformar o complexo em simples. Porque quando você falou esse exemplo, eu pensei... É sobre isso. É isso. Às vezes a gente esquece, a gente quer fazer coisas mirabolantes, a gente esquece de fazer o feijão com arroz, né? Sim. Então é muito importante a gente conseguir fazer isso, conseguir ter esse olhar.
porque é uma construção muito legal que acontece. E quando a gente fez todo o mapeamento e fez pesquisas, fez o discovery para entender o que a gente ia lançar na comunidade, a gente entendeu que as mulheres, elas se sentem sozinhas. Elas não têm com quem trocar, elas não têm pares, elas não têm pessoas que elas confiem para elas terem essa troca, para elas ouvirem. Então, o que a gente entende, que a gente faz hoje na comunidade é justamente isso. É oferecer esse lugar de segurança, é oferecer esse lugar de troca, esse lugar de construção. Então, o nosso buraco na parede é essa segurança que a gente está trazendo para as mulheres. E falando né? em segurança, daí uma das pessoas que faz parte da comunidade deu uma dica no WhatsApp. Exato. A gente acaba viajando bastante, as mentoras, enfim, então é palestra. E a Ana Paula Passareira, ela tava viajando, ela tava em Nova York, foi na semana que ela fez a mentoria com a gente, inclusive, ela participou, ela foi pra Austin pra fazer o XSW, ela participou de um projeto na ONU também naquela mesma semana. E aí ela mandou pra gente que ela comprou uma trava de segurança pra colocar na porta do quarto. Porque ela fica assim, insegura quando ela vai dormir sozinha no hotel, enfim. Quem ela nunca passou Quem por nunca? isso? É isso, a gente tá imaginando, ainda mais num E país, aí ela num lugar que não é teu compartilhou país. a dica e como compra e onde compra. E aí ela fez um vídeo falando sobre como funcionava. E ela, tipo assim, um vídeo perfeito. Entendeu? Ela falou sobre a insegurança que ela tem. Ela falou sobre o medo que ela tem. Por mais que ela esteja acostumada a fazer muito isso, ela ainda tem esse receio. E ela entendeu que um negocinho desse tamanho ia deixar ela mais tranquila. E fez com que outras mulheres também ficassem mais tranquilas, né? Então, a ideia é a gente ter essa segurança em todos os aspectos da nossa vida, né? Porque talvez se a gente não falasse sobre isso, todo mundo ia... Nossa, eu tenho receio, mas parece que só eu tenho esse receio. Não, às vezes a gente pensa que quantas pessoas vão poder... Puxa, era o que eu queria. E agora, para encerrar, Cintia, a gente está no nosso tempo, mas eu queria... Da onde vem esse... Que influência teve a tua família, alguém, para tu ser a pessoa assim tão... que provoca esse acolhimento nas pessoas, assim. Eu acho tu uma mulher rara. E a gente compartilha, tenho também o prazer da gente ter uma relação de amizade. E eu sinto assim, tu é parceira nas boas, realmente nas ruins, assim. Tem uma influência na tua infância em algo? Eu acho que da minha família, assim, minha família sempre foi muito acolhedora, meus pais, assim. Eu lembro que no ano passado, eu acho, eu fiz uma palestra, participei de um podcast e eu contei como eu me tornei publicitária. Porque na minha família, todas as mulheres, elas eram donas de casa. Minhas tias, minha mãe, enfim, minha mãe parou de trabalhar quando meu irmão nasceu. Então ela ficou cuidando dos filhos, ela não teve mais um ofício fora de casa. E a primeira mulher que eu vi trabalhando foi a minha madrinha. E isso me fez, tipo assim, nossa, que legal o trabalho dela, eu achava muito divertido. Ela me levava no shopping pra passear, a gente ia no McDonald's e no cinema. Era a nossa programação. E aí ela falava, nossa, olha ali, foi a Dinda que fez isso, a Dinda que fez aquilo. Eu achava aquilo maravilhoso. Eu pensei, é isso que eu quero ser quando crescer. E aí, quando eu me dei conta disso, eu também me dei conta sobre todo o cuidado que a minha mãe teve. Eu não sou mãe e eu sempre penso que não quero ser... Como não? Tu é mãe do Bento. Eu sou mãe do Bento, do meu cachorro. Mas não sou mãe de humanos. E eu falo muito que eu não quero ser mãe porque eu acho que eu nunca vou ser uma mãe tão boa quanto a minha mãe. Então eu tenho Olha só. Mas, Cíntia, tu não precisa ser tão boa como a tua mãe, mas tu vai ser a mãe que tu puder ser. Ai, querida. Eu sempre tive um carinho, um cuidado muito grande dos meus pais. Então, durante muito tempo, as meninas sempre falavam, nossa, ela é uma mãe pra gente, é uma mãe pra gente. E eu lembro que uma vez eu fiz um processo de coaching, de liderança mesmo. E elas trouxeram, nossa, nunca deixei de ser mãe, nunca deixei de cuidar da gente. E eu lembro que eu fiquei um pouco incomodada com aquilo, de ouvir elas me chamando de mãe, mãe, mãe. Porque eu acho que eu associava direto a isso a uma pessoa que não tem uma carreira. Claro, que fica em casa. Tipo assim, nossa, é uma pessoa que não vai conseguir desenvolver uma carreira, não vai conseguir ter uma construção. E no fim das contas eu entendi que não. Mas a Dinda não tem uma carreira e é mãe? Ou a Dinda não é mãe? Ela virou mãe agora. Viu só? Ela virou mãe com 41 anos. Olha assim. De um nenê que é a coisa mais gostosa. Então eu entendi que não tem problema a gente ter uma carreira e a gente conseguir cuidar das pessoas, sabe? Ainda não veio o rolê de ser mãe. Não é tarefa fácil, mas não é impossível. Então eu acho que toda essa questão de cuidado, de carinho, ele vem muito da minha família. A cultura do Share, ela é 100% essa. Então é a gente sempre querer que os nossos alunos estejam bem, que os nossos parceiros, os nossos professores estejam bem, estejam felizes. Então, sempre quando a gente vai colocar alguém no palco, a pessoa fala, me dá uma dica, e eu falo, te diverte, aproveita. Tem que ser legal pra você também.
Então acho que é uma troca que ela vem muito tanto da minha família É quanto genuína. da cultura que a gente tem. É, a gente sente. É. Ai, querida. Love Obrigada you. por ter me roubado. Eu roubei dos fãs lá na saída do palco, mas era o tempo que a gente precisava. Sim. E não tinha como não deixar Obrigada. esse registro desse trabalho maravilhoso que tu faz. Obrigada. Isso aí, gente. Até o próximo.